Olá, meu nome é Wilker. Hoje eu vou estar discutindo um pouco com vocês sobre estratégias de deploy, né? Mais especificamente a estratégia de deploy Blue-Green, que é a estratégia que eu mais utilizo hoje em dia nos meus setups, né? Nas minhas aplicações que estão em produção. Justamente por ser uma estratégia simples de aplicar na prática, né? Uma vez que você tem um setup completo ali montado, ela é simples de aplicar na prática e é seguro, né, são duas coisas que são importantes para uma aplicação que está em produção, né? A gente precisa de estabilidade e de segurança na hora de atualizar, tá certo? E começando assim, para ficar mais claro, qual que é o problema que essa estratégia ela resolve, né? Começando assim do que é mais comum no início, quando você está desenvolvendo uma aplicação, está começando a colocar ela em produção, o que a gente vê é a estratégia de deploy Big Bang, né? O que significa isso? É a estratégia onde você tem um serviço rodando em produção, ali está no seu container, geralmente, né? Depende da sua infraestrutura. E aí, para você poder lançar um novo release, para você fazer o deploy do novo release, você precisa parar o serviço atual em produção e aí fazer o deploy do serviço atualizado. E no meio desse deploy pode acontecer alguns problemas, como um problema de migração com o banco, problema de build, problema de integração com outros serviços, né? E aí, se acontecer algum problema, ou mesmo se não acontecer, como a gente teve que parar o serviço que estava em produção, isso gera muito transtorno, né? Porque nesse momento que você está fazendo o deploy, né? Que é chamado de cutover, né? Esse momento, os usuários eles ficam sem o sistema fica fora, né? Então imagina ali, se você atualiza o seu servidor e não der nenhum problema, ele tem pelo menos ali uns 10 a 15 segundos ali de downtime, né? O sistema está off, que os usuários não vão conseguir usar. E se tiver algum problema, isso aí pode aumentar para minutos ou até dezenas de minutos, né? E não é isso que a gente quer uma estratégia segura, né? E qual que é a ideia principal do Blue-Green? Né? A ideia principal do Blue-Green é que a gente tenha sempre dois containers rodando, tá? A aplicação, dois containers idênticos rodando na nossa aplicação. Um é chamado de Blue, outro de Green, tá? Para ficar mais claro aqui. Ambos fazem os mesmos papéis ao longo do tempo, mas tem esse nome justamente para a gente diferenciar. E qual que é a lógica por trás? A gente sempre vai ter um container estável, ou seja, um container que os usuários estão utilizando, né? Que estão servindo os usuários, que não tem nenhum problema, que está em produção, que já está testado, enfim. Nesse momento, vamos chamar esse container aqui de Blue, tá? Que é o container que está estável, que os usuários estão utilizando. Aí surgiu a necessidade da gente atualizar o sistema, atualizar o back-end, né? E aí, no momento da gente atualizar, a gente vai deixar esse cara rodando, servindo os usuários, normalmente, e a gente vai atualizar esse cara aqui, esse outro container, que é o Green, que ele estava parado, tá? Esse aqui ele não fica servindo o usuário nem nada, ele fica parado. E a gente atualiza esse cara, faz todos os testes que ele precisa, se der algum problema na hora de fazer o build, na hora de rodar alguma migração, isso não vai afetar os usuários, porque os usuários vão estar sendo servidos por esse cara, tá certo? E a gente tem um deploy muito mais confiável, porque no momento que a gente tem esse green, aqui a gente pode fazer tudo que a gente precisa testar, e a gente viu que está estável, dá para lançar, beleza, a única coisa que a gente vai fazer é deixar esse cara do jeito que ele está, tá? Vai continuar estável, a única coisa que a gente vai precisar fazer é trocar o roteamento, né? Seja com algum load balance que você utiliza, né? Trocar o roteamento, ao invés das aquisições serem encaminhadas para esse cara, elas são encaminhadas para esse cara, que é o green, entendeu? Porque aí beleza, ele já vai estar funcionando, a gente já vai ter testado, então já é seguro para a gente encaminhar as aquisições para o servidor atualizado, tá? Que vai ser esse. E aí, qual que é a parte boa também, além de fazer o deploy de forma segura? Se a gente precisar fazer um rollback, ou seja, se deu algum problema com os usuários aqui, tá, nesse container atualizado, a gente pode simplesmente trocar o tráfego para esse cara. Ele já vai estar rodando ali na aplicação que estava estável, né? Ou seja, uma anterior a essa nova aqui, e é só a gente trocar o tráfego. Trocou o tráfego, a gente conserta o que deu problema aqui, tá? Estabilizou, beleza, a gente só troca o tráfego de novo para o atualizado, tá certo? E aí, como ficou claro aqui, eu acredito, fica muito mais seguro o deploy e, de certa forma, simples, porque a gente só tem dois containers, né, com a aplicação, não é algo extremamente complexo, tá?
Essa é a explicação teórica. Agora eu vou mostrar um pouco de como que eu faço isso na prática, tá? Aqui com o meu back-end que eu cuido, tá? Que está em produção, inclusive. Bom, então a primeira coisa que eu faço é quando a gente já fez o merge para produção, né? A branch de produção já está atualizada, tá? Eu rodo esse script aqui, aliás, esse workflow do GitHub Actions para poder, que ele faz? Esse cara aqui, ele atualiza a imagem do meu container, aliás, ele cria uma nova imagem do meu container com o código atualizado, com a aplicação atualizada, tá certo? Eu não vou mostrar como que está esse workflow agora, porque não é o intuito do vídeo, mas se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso mostrar. Então, basicamente, ele faz isso, ele faz o build da nova imagem do Docker e manda lá para o Docker Container Registry, né, que é onde eu registro as minhas imagens. E aí, com a imagem atualizada, lá no meu servidor de produção, é só eu fazer o pull dessa nova imagem, né, que ela já vai estar pronta, e aí eu redirecionar o tráfego para essa imagem. Né? Eu não vou fazer aqui porque eu não tenho nenhuma atualização no momento, tá? Eu só queria explicar como que funciona. Então eu rodo esse workflow, ele vai buildar a imagem, lançar lá no Docker Container Registry, e aí o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho alguns scripts que facilitam, tá? Era esse o intuito do vídeo. Por exemplo, eu vou aqui na pasta do meu back-end, e aí eu também não vou mostrar os scripts agora, mas a ideia é mais focar no que está acontecendo, né? Por exemplo, eu vou dar o meu comando aqui para ver como que está o status atual, né, do meu servidor de produção. Então, o que esse cara aqui me retorna? Ó, ele me retorna qual que é o tráfego que está ativo, ou seja, é o green, tá certo? É o green que está ativo, não o blue. E aqui eu mostro meus pesos, né, que o green está com 100 e o blue está com 0, porque ele está ativo. Mostra qual que está o idle, né, qual que está o ocioso, que é o blue, se o ativo está o green, o ocioso está o blue, né? E aí mostro também as imagens da minha aplicação do Docker, né, do container Docker, que estão aqui no meu back-end. Então, a imagem do blue é essa e a imagem do green é essa, né? São imagens diferentes, tá certo? Aí vamos supor que eu rodei aquele workflow que eu mostrei anteriormente, ele atualizou a imagem e atualizou o green também lá. Aí ele vai atualizar essa imagem aqui, tá? Na verdade, depende de qual que está ocioso, né? Por exemplo, nesse caso, o blue está ocioso. Então, quando eu rodo aquele workflow, ele vai atualizar a imagem do blue, tá? Então, ele vai gerar uma nova imagem e vai atualizar essa imagem para o blue, porque o blue que está ocioso. Então, o meu green que é o estável, entendeu? Não sei se ficou claro, mas o meu green está estável, que os usuários estão utilizando, e o blue que está ocioso. Então, quando eu rodo aquele workflow, ele atualiza a imagem do blue, entendeu? Então, quando eu faço aquele workflow, a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte: primeiro eu faço o que a gente chama de smoke tests, né, que são testes básicos só para ver se a aplicação realmente está funcionando. A gente testa as rotas principais de login, rota autenticada, rota de serviços externos, só para ver se está tudo funcionando. É como se fossem os testes mais básicos ali que a aplicação tem que executar, né? Se não executar, com certeza não está funcionando como deveria. Então eu lanço aqui um script, eu lanço aqui um comando, né, que ativa um script, que seria diff smoke, e eu coloco no idle. Por que idle? O idle é ocioso, né? Foi o que eu acabei de atualizar no meu workflow, né, no nosso exemplo. Então eu dou esse comando, ele vai executar todos os testes, ó. Ele fez o teste, né, na rota de health, na rota de saúde, né? Fez o teste na rota de login, fez o teste no endpoint que é autenticado, teste dos meus serviços externos, tá? Esses três são testes dos meus serviços externos. Então tá tudo ok. Então no nosso fluxo, o que acontece? Eu fiz o workflow que atualizou a imagem do que estava ocioso, né? Do container que estava ocioso, que é o blue. Aí fiz os testes nesse meu blue atualizado, tá? Fiz os testes que precisa. Beleza, o que eu preciso fazer agora? Só mudar o tráfego que estava no estável, que era o green, né? Que estava no estável aqui, o green, para o meu blue, né? Que vai ser o que foi atualizado nesse momento. Então, o que eu faço? Eu dou um diff promote, que ele vai promover aquele que estava anteriormente ocioso, né? Beleza, aqui ó, o meu blue estava ocioso, tá? Antes ele estava ocioso e agora o tráfego está nele, ó.
Então, quando os usuários fazerem a aquisição deles, vai chegar no Blue agora. Antes estava chegando no Green, agora está chegando no Blue. Entendeu? Que o meu Blue agora é o atualizado. E aí eu faço os smokes teste de novo, diff smoke, só que agora eu vou fazer no ativo, né? No que está ativo, porque eu quero testar se essa nova atualização ela está tudo certo. Faço os testes, ele vai me dar, vai passar tudo, beleza. Agora eu já tenho meu back-end atualizado, né, com os testes feitos, sem nenhum problema de downtime, né, tudo corretamente, bem tranquilo. E aí, se caso der algum problema, por exemplo, deu um problema que eu só fui perceber depois que o smoke test ele não pegou, eu posso simplesmente, por exemplo, colocar aqui diff promote, como eu sei que o tráfego está aqui no azul, eu posso colocar diff promote green aqui, por exemplo, tá? Que ele vai promover para o green e aí ele voltou. Agora eu sei que o green está estável e aí as aquisições só vão chegar no estável agora, entendeu? Bem interessante isso daqui. Basicamente é esse o fluxo, bem tranquilo, tá? Só atualizar, se precisar trocar, se precisar fazer rollback, os scripts já estão todos prontos, é bem tranquilo de fazer. Aqui só para exemplificar, tá? Aqui nos logs do servidor, para provar que realmente está mudando o tráfego, o que acontece? Ó, eu fiz uma requisição, fiz um diff status, tá? E eu vi que o tráfego ativo está no green, tá? Então, se eu mandar as aquisições, ó, eu vou mandar a aquisição aqui de login, tá? Ó, tá caindo tudo no green, tá vendo? Tá caindo tudo no green. Aí eu quero mudar o roteamento para o Blue, porque eu acabei de atualizar o Blue, vi que tá tudo certo, então eu só faço um promote aqui, aí ele vai ver que o que estava ativo era o Green e vai ver que o que estava ocioso era o Blue, e aí ele vai promover para o Blue aqui. Então o tráfego ativo vai ser o Blue agora. Tanto é que se eu fazer as aquisições aqui, ele vai cair lá no Blue, tá vendo? Ó, não está caindo mais no Green, ó. Aqui antes estava caindo no Green e aqui no Blue. Eu vou voltar aqui porque estava no Green antes, né? Então vou promover aqui, beleza. Aí agora eu vou fazer as aquisições aqui para poder fazer o teste. Olha lá, já está caindo no Green. Beleza? Bom, então era isso que eu queria mostrar. Isso daqui é um setup avançado, mas ao mesmo tempo não é um bicho de sete cabeças de implementar, é um setup robusto para aplicações em produção, né? Obviamente, esse setup não faz nem sentido a gente utilizar em aplicações internas de empresa, em aplicações que não tem projeção de escalar, né? Porque acaba sendo até assim desnecessário, né? Mas para aplicações em produção, que realmente tem muitos usuários utilizando, que gera dinheiro, não é só prático, como fundamental, necessário, né? Ter esse tipo de segurança na hora de você fazer o deploy. Então, obviamente, a gente tem outras estratégias também de deploy, essa não é a única, mas essa é uma das mais utilizadas e a que eu mais gosto, que eu mais utilizo nos meus setups, tá certo? Se caso vocês tenham interesse de que eu demonstre como que eu fiz isso, como que eu fiz os workflows lá no GitHub Actions, né? Como que eu fiz os scripts aqui só para mim poder dar o comando e trocar no meu servidor, etc. Vocês comentam aí embaixo que eu faço esse vídeo, beleza? Abraço.